Saudações, amigos do canal Agartha. A transição dos tempos demanda toda uma preparação planetária complexa, uma vez que forças portentosas estão na verdade por detrás da evolução humana, especialmente na ocasião das suas próprias fundações. E para isto tem sido manifestado um plano criterioso, metódico, científico e, é claro, espiritual também, servindo como base para o processo de iniciação coletiva necessário à transição da nova era. Para tais efeitos, é comum que as forças espirituais façam o emprego de veículos sensitivos a fim de transmitir suas orientações, antes que a luz realmente volte ao mundo através da restauração, tal como o devido translado das grandes linhagens iniciáticas. Daí entra de início o tradicional trabalho da espiritualidade feminina, como forma de restaurar as bases dos elos místicos, através das famosas sibilas epitonisas que, dentro do plano da hierarquia, merecem claro destaque, especialmente naquelas suas fases iniciais e intermediárias, portanto, até que os novos polos espirituais se encontrem devidamente consolidados então, tal como poderemos acompanhar através do estudo deste plano que se encontraria então, na atualidade, já na sua fase mais avançada de conclusão. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era foi revelado por Alice Bailey com riqueza de detalhes, quando este plano se achava então na sua fase central, muito embora aproveite da mesma forma certas profecias de Helena Blavatsky. Este plano foi evidenciado então pela elevada qualidade dos ensinamentos que vêm sendo outorgados através de certos mensageiros, tendo por detrás nitidamente a influência de forças superiores. Na verdade, tais forças atuariam de forma permanente na história, realizando, porém, esforços especiais nas transições de tempos, em função da importância e da complexidade destes momentos. Tampouco se trata de algo tão exclusivo, porque esta influência superior perspassa sempre muitas mentes e servidores, não obstante haver, da mesma forma, certas linhas centrais de manifestação, como eixos condutores de uma dada evolução. Acontece que o teor de um ensinamento sempre se filtra necessariamente pelo caráter do próprio informante, e assim diferentes matizes e abordagens são oferecidas à humanidade, servindo ademais de forma experimental para observar quais terão maior aceitação. Há veículos que até podem soar mais capacitados aos olhos da própria hierarquia, porém não alcançam uma receptividade tão grande da parte da humanidade. Então, as hierarquias podem decidir investir um pouco mais nessas linhas de menor resistência humana. Também anunciamos mais acima o papel da iniciação feminina no plano, no qual se destacam nomes famosos, dentre os quais mereceriam menção três em especial, que são Helena Blavatsky, Alice Bailey e Helena Roerich. Notavelmente, as biografias sagradas destacam uma tríade de personagens femininos, de modo que, até para poder incluir estes nomes, e considerando que as duas últimas foram praticamente contemporâneas, mas também com papel nas profecias, como nas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, tratamos de flexibilizar nossas classificações e cronologias em alguns momentos. Vejamos então aquilo que configura a natureza de cada um dos estágios de revelação deste plano com características especiais. Não se trata, neste caso, apenas de um programa iniciático comum, mas também de um programa racial recapitulatório, destinado a reacender as nossas memórias ancestrais, marcadas em nosso DNA e no próprio inconsciente coletivo, além de conter vários elementos inovadores da mesma forma. Por esta razão é que, ao lado das práticas iniciáticas tradicionais, percorrendo os chamados três mundos de esforços humanos, que são os planos físico, emocional e mental, estaremos também trabalhando através disso com as metas gerais da iniciação área, mediante os três subplanos mentais, que são o concreto, o abstrato e o criativo, tal como na ideia do tríplice Mercúrio de Hermes Trismegisto.
Daí haver tamanha informação intelectual no grande plano secular da hierarquia espiritual, reunindo extensos e ricos materiais transmitidos por grandes canalizadores para fins de informação, mas também de conhecimentos práticos. Para não falar que estaremos também trabalhando através disto com as energias da iniciação simbólica das próprias hierarquias, uma vez que o plano não se destina apenas à humanidade mesma, mas também a despertar as vocações para aqueles graus ainda superiores. Ademais, tudo isso se funde em novas formas de trabalho discipular e iniciático. Alice Bailey descreveu que as 3 etapas do plano se destinam basicamente a cumprir as iniciações do noviciado, do discipulado e do iniciado propriamente dito. Contudo, como a luz e a sombra sempre caminham mais ou menos próximas, o plano também projeta acidentalmente um antiplano, a cargo das iniciativas da Loja Negra, que se contrapõe sistematicamente à Loja Branca, como demonstra a matéria A Guerra nos Céus de Aquário, com link aqui nas descrições fixas. Uma análise estrutural das energias do plano nos leva então a estruturas cósmicas clássicas, como o esquema chinês Wang ou do Homem Universal, estudado na obra A Grande Tríade de René Guénon, espécie de cruz de 3 níveis mostrando no alto o céu, no centro o homem e na base a terra. Observemos então a manifestação deste plano. Tal como na iniciação comum, o buscador trava contato inicialmente com Deus, tivemos no começo do plano da hierarquia uma ênfase no elemento teológico e ecumênico como disciplina central, assinalado então pelo próprio nome da Sociedade Teosófica. Para dar início a tudo isto, foi escolhido então o nome de Helena Blavatsky, que, mesmo com suas limitações pessoais, reuniu uma série de fatores adequados para dar início a uma linha de transmissões muito bem sucedidas de informações superiores, entre eles a sua mediunidade e o seu idealismo, embora o mais decisivo seria mesmo o seu pulsante ecumenismo. Afinal, não há como negligenciar a imensa riqueza da tradição oriental e sua inestimável contribuição para colocar as bases da nova era. As hierarquias sabiam que esta nova era estaria sediada no Ocidente. Ainda assim, a escolha de um canal russo serviria bem para agilizar essa transição. A Rússia, como o único grande país distribuído entre 2 continentes, tem sido tradicionalmente um grande interlocutor entre o Oriente e o Ocidente. Modo geral, a iniciação que teve lugar neste momento seria, pois, aquela do noviciado, preparando também para a condição do discipulado. Este fato ficaria patente na ênfase da ética espiritual e da reencarnação, tal como nas informações sobre a evolução através dos grandes ciclos e na própria apresentação, ou mesmo reapresentação, das hierarquias espirituais ao mundo, assim como na própria ênfase dos estudos intelectuais ou pela Jnana Yoga, sob ensinamentos revestidos a miúde de teor científico e apurando daí o subplano mental concreto da humanidade. Deu-se início, assim, à revelação de uma série de chaves esotéricas, e deixaremos nos créditos deste podcast uma análise geral das chaves da doutrina secreta, tal como enfatizadas ao longo das etapas deste plano de preparação da humanidade para a nova era. Naturalmente, e mesmo sob o intuito mais ou menos bem-sucedido de revelar e de elucidar muitas coisas, essa etapa ainda estaria sujeita a diversos véus e a distorções graves, talvez pela própria dificuldade da humanidade assimilar conceitos mais puros e diretos, coisa que seria, não obstante, pouco a pouco corrigida através das sucessivas etapas do plano. Este momento fundador alcançou então grande sucesso e teve o seu apogeu e queda natural, assinalando a necessidade de se dar um novo passo. Com a crise da sociedade teosófica, especialmente após o episódio Krishnamurti, várias outras correntes se desdobraram, merecendo certo destaque aparente aquela da antroposofia, correlata com o estágio central de homem ou do humano propriamente dito no símbolo chinês Wang antes mencionado. Apesar do pragmatismo demonstrado nessa vertente algo germanista, a verdadeira transmissão do saber hierárquico ocorreria antes através de uma estudiosa das seções internas da teosofia inglesa que foi Alice Bailey, e como tal falante de língua capaz de fazer uma transposição
para os verdadeiros palcos extremo-ocidentais da nova era. Para estes fins, Bailey colocou as sedes centrais de seu trabalho na América do Norte. Assume então a tarefa de transmitir ensinamentos de teor mais ou menos discipulares, ainda que já com muitas sinalizações em favor da própria iniciação, através de importantes informações iniciáticas e esotéricas, inclusive de teor técnico. Deixaremos nos créditos um estudo sobre as revelações esotéricas secretas de Alice Bailey, por assim dizer. Deste modo, apesar desta etapa não demonstrar maior desenvoltura em termos de antropologia, a própria abordagem discipular, caracterizada, por exemplo, através de exímias formulações didáticas, atende esotericamente àquela condição antroposófica citada. Nesta etapa do plano, o estudante é estimulado a não apenas conhecer os mestres e seus ensinamentos, como também a buscar um contato interno através do serviço e da meditação, comumente descrita como Raja Yoga nas tradições orientais e na própria teosofia, apurando assim o subplano mental abstrato da humanidade. Outra forma de abordar o tema, neste estágio, está na revelação da chave psicológica da doutrina secreta, através dos vários tomos do magistral tratado sob os 7 raios. Como vimos, foi Bailey quem comunicou a existência deste plano secular de revelações, que na verdade nem seria de todo original em anunciar uma terceira etapa deste plano na sequência, uma vez que a própria Blavatsky já havia declarado que, após um século, viria outro mensageiro para dar prosseguimento às revelações das chaves da teosofia. Ambas as pitonisas falaram da vinda periódica destes mensageiros, porém Bailey teve que tratar com a preparação de acontecimentos maiores em função da proximidade da transição de ciclos importantes, tais como o milênio, a nova era e ainda outros. Daí ela posicionar a conclusão do plano da hierarquia na forma de uma grande apoteose de revelações, algo que somente poderia ocorrer sob a custódia da própria hierarquia espiritual manifestada. Esta mensageira, grandemente metódica, foi então profícua no campo das profecias, especialmente quanto ao anúncio da manifestação da própria hierarquia. Corrigindo os erros messiânicos do ciclo anterior, tratou de conferir então uma forma correta da humanidade se preparar para a vinda da hierarquia espiritual na virada do milênio. Aqui alcançamos então uma etapa da revelação espiritual de grande atualidade. Com efeito, Bailey estendeu este futuro quadro de revelações por algumas décadas antes e depois da virada do milênio, declarando então encerrada ali a validade da sua própria obra em termos objetivos. Daí se considerar que Bailey tenha realizado também um papel semelhante ao de São João Batista, anunciando e preparando a chegada do Cristo da nova era. Notoriamente, achamos-nos aqui, pois, diante de um cenário já mais complexo sob todas as luzes, quando a conclusão do plano da hierarquia se funde então com uma série de profecias mundiais, assinalando aquela transição final dos ciclos já citados. E, geograficamente falando, a revelação enraiza-se em definitivo já nos próprios territórios da nova era. Não casualmente, a etapa em questão teria como disciplina central a geosofia, ou a geografia sagrada, responsável pelo princípio terra do símbolo chinês Wang. É aqui, pois, onde a luz se plasma no solo para manifestar o reino de Deus ou o paraíso terreal. Podemos dizer que a eubiose, apesar de pertencer a um momento histórico precoce e, como tal, ainda sujeito a véus e a símbolos, representa uma corrente filosófica que tem preparado e antecipado este quadro todo no Brasil. Outras também têm participado deste novo momento desde então, inclusive através daquela importante chave da doutrina secreta que Bailey afirmou que seria revelada então, que é a geometria sagrada, ali na virada do milênio. E é aqui também onde o aspecto social, sempre forte de um modo ou de outro no decurso do plano, assume um papel central de teor esotérico ou de iniciação coletiva. Ao lado da antropologia esotérica, ou a verdadeira antroposofia, teremos agora também a sociologia sagrada, empregando para estes fins diversas outras disciplinas esotéricas. Importante observar, então, que estamos diante de uma etapa destinada à iniciação real, preparando já para uma iluminação verdadeira.
Daí Bailey haver anunciado que esta fase traria a reabertura das verdadeiras escolas iniciáticas e a restauração dos mistérios antigos. Os enormes desafios que demandam o ancoramento das energias da etapa conclusiva do plano requer um treinamento esotérico rigoroso nas melhores escolas iniciáticas, entre outros tantos fatores kármicos que possam predispor a tais elevadas realizações. Nesta fase do plano, o estudante, ademais de conhecer diretamente as hierarquias, é estimulado a assumir a própria iniciação através da meditação criativa que empodera o indivíduo para a correta liderança social, capacitando-se oportunamente também para a iluminação verdadeira. Os nossos próprios trabalhos se enquadram, pois, em todas as linhas desta última etapa do plano, quando a transição da nova era passa da sua etapa negativa e desconstrutiva para uma nova etapa positiva e construtiva. Em função disto, poderíamos considerar esta última etapa do plano como tendo uma natureza dupla, uma sob influência direta do plano regida pelas luzes da iniciação e outra jamais emancipada através das forças da iluminação e sob a manifestação do novo polo espiritual do mundo, conectado diretamente às supremas hierarquias espirituais de Shambhala, como anunciado então. Se compararmos o plano da hierarquia a um rio, imagem comum, aliás, para os dharmas ou leis espirituais, a primeira fase teosófica será como a etapa das nascentes, sujeita a influências múltiplas, portanto. A fase intermediária será o curso do rio propriamente dito, onde ele ainda recebe alguns afluentes, tornando-se forte e caudaloso. E a última etapa já representa a sua foz, quando por fim o rio deságua no oceano, misturando as suas águas com as águas dos grandes mares. Não obstante, também podemos falar neste caso de uma situação ulterior, quando o rio se torna um só com o próprio oceano, e neste caso ele já terá até deixado de ser rio em termos práticos. E, na verdade, não se trata esta de situação exatamente original, posto que uma iniciação completa deve conduzir com efeito à emancipação do aluno. Na sua condição de foz, o rio ainda representa os esforços da iniciação dentro do plano da hierarquia, integrando da mesma forma o quadro da restauração dos mistérios antigos, tal como anunciado por Bailey. Mas, já como parte do oceano, daí o tema adquire ampla independência, avançando para os mistérios da iluminação que se inserem já nas coisas realmente novas, tal como evocando a questão das novas hierarquias, dentro do cenário positivo da própria renovação dos mistérios, entrevista da mesma forma então. Por esta razão é que Bailey acaba determinando um arco bastante extenso e complexo para a manifestação desta última etapa do plano, cobrindo várias décadas de esforços, antes e depois da transição de milênio, e dilatando da mesma forma com isto a vigência da sua própria transmissão até um século após a sua morte, mais ou menos como Blavatsky também fizera a respeito da sua própria transmissão. Nesta mesma linha de acontecimentos, o plano em si seguirá influente por mais um século ainda, em função da transmissão da sua última etapa em especial, até a completa transição da nova era. Porém, os seus imediatos desdobramentos terão efeitos permanentes já como parte da própria nova era e também da nova raça. Nem sempre será simples demonstrar na prática essas novas fronteiras do plano. Porém, em termos cronológicos, podemos definir a transição em torno da virada do milênio. De fato, a partir desta altura, ocorreu um importante recondicionamento dentro do binômio energia-consciência do plano, permitindo plasmar na Terra as energias da hierarquia de uma forma plena e amadurecida. E a partir disso, começam a se delinear então claramente os contornos da civilização da nova era, significando também que, neste caso, já teremos à disposição um novo Dharma raiz, e não mais apenas um ensinamento parcial, recapitulatório ou mais ou menos transitório. Tudo isto significa dizer, pois, que o plano foi concluído com sucesso, e que, ao menos em semente, as coisas da nova era já se encontram da mesma forma presentes e disponíveis.
cabendo então aos novos buscadores colher esta semente e difundir pelo mundo para que a nova era evolua da sua condição de latência para a sua condição de potência. Afinal, também foi dito já durante a fase média do plano que a Loja Branca não atua ativamente de modo a substituir os esforços inerentes à própria humanidade. Visivelmente, o mundo entra doravante numa fase crítica, ainda mais do que tem sido até então, porque acirram-se afinal os desafios para a humanidade em diversas frentes. Por isso, a necessidade de novas respostas não pode tardar, e cada pessoa que atende ao chamado da hierarquia faz diferença nesta hora, pois já não basta realmente tentar buscar soluções através das pequenas medidas humanas. Grandes respostas é que se fazem então necessárias, em parte inspiradas na tradição e em parte olhando tudo aquilo que pede o próprio futuro. Daí a necessidade de restaurar regimes sociais tradicionais como o da sinarquia, tal como implementar modelos universais como o da cosmocracia, a respeito dos quais deixaremos links para trabalhos já realizados neste canal. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Eis que o plano da hierarquia sempre representou um portentoso desafio para a humanidade, um chamamento para a sua verticalização dentro de um mundo amplamente horizontalizado, e esta condição apenas tem se intensificado a cada nova etapa. Contudo, tal coisa não é casual ou forçada, uma vez que, notoriamente, o próprio planeta se encontra sob uma escalada de crises e demandas talvez sem igual. Afinal, o mundo tem vivido em grandes ilusões, e muita coisa realmente precisa mudar para garantir um futuro para a humanidade. Aquilo que virá pela frente poderá ser realmente muito difícil, mas este pode ser o preço para a humanidade se decidir por voltar a levar a sério a espiritualidade, tal como o desafio da sua própria mortalidade. E neste caso, uma vez cumprida a premissa da motivação, toca suprir o preceito da orientação, e esta os próprios ensinamentos da hierarquia serão capazes de oferecer em todos os planos, através da sua natureza de escola aberta de iniciação e, agora também, de iluminação coletiva. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.